Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o contador Leonardo Hoffman e neste vídeo eu vou repassar aqui com você no slide nos principais pontos da Lei 14.020 de 2020, publicado no dia 7 de julho de 2020, que converte em lei a medida provisória 936, que trata da suspensão e da redução dos contratos de trabalho e da jornada de trabalho. Ok? No geral, na essência, permaneceu o que a gente já conhecia, né, o que eu já apresentei aqui no canal em relação à medida provisória 936, mas houveram sim algumas alterações inclusive importantes, que precisam ser entendidas aqui pelas empresas para poder aplicar de forma correta a suspensão e a redução, caso ainda não tenham aplicado, vão poder aplicar agora ou aplicar para outros funcionários, né, de forma setorizada, que ficou bem claro agora. Já não existia, não entendo que existia essa dúvida, mas na lei ficou claro isso. Né? E, além disso, existe a própria expectativa que o governo publique um decreto por esses dias, já devia ter publicado, para prorrogar, para alongar esse prazo. Tá ok? Mas eu vou explicar tudo isso aqui passo a passo, as novidades mais importantes, é claro, né, que houveram nessa lei 14.020 em relação ao que tinha na medida provisória 936. Então, o que está valendo a partir de agora é a 14.020, tá bom? Obviamente, os contratos que já foram suspensos ou reduzidos, né, na forma anterior da medida provisória e da portaria, que foi publicada também ao final de junho, elas estão valendo até o final aí do prazo do acordo, mas novos acordos que serão celebrados daqui para frente tem que respeitar a Lei 14.020. Tá bom? Então vamos passar aqui no slide. Acompanha aqui comigo na tela do computador. Então você está vendo aí já o slide. Então a gente vai falar aqui da suspensão e da redução da jornada de trabalho. Só fazendo uma recapitulação rápida aqui. Tá? Essa lei, ela veio, a 14.020, ela se originou da medida provisória 936, que foi editada, foi publicada no dia 1º de abril de 2020. Tá? Depois ela vigorou por 60 dias, foi prorrogado então depois por mais 60, para dar esse prazo aí de apreciação dos congressos, do Senado, e para sanção presidencial. Né? Durante esse percurso também foi publicada uma portaria no final de junho, no final de abril, a portaria no final de abril de 2020, também regulamentando algumas questões, e também tem uma medida provisória de 959 que complementa aí a forma de pagamento em conta poupança digital, na conta do empregado, ou quanto poupança que ele tenha. Também tem essa medida provisória, que já poderia talvez ter sido analisada em conjunto aqui, mas isso não aconteceu. Tá bom? E aí chegamos aqui no dia 7 de julho de 2020, o presidente ele sancionou no dia 6 de junho e foi publicado essa lei 14.020 no dia 7 de julho. Então, a partir de então, está valendo aqui as regras da lei 14.020, que eu vou falar aqui rapidamente os pontos principais para você não errar. Tá bom? Então, vamos lá. Lei 14.020, suspensão e redução de jornada de trabalho e do salário. Ok? Então, vamos lá, os pontos principais. Redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. Então, a lei aqui, ela está permitindo essa redução proporcional da jornada do trabalho e do salário. Essa redução ela pode vigorar por até 90 dias ou durante o estado de calamidade pública, que vai até o final desse ano de 2020, né, se não for alterado.
né, tem que respeitar aí o salário hora do empregado, e tem 3 opções disponíveis de redução da jornada de trabalho e do salário, que é a redução em 25%, a redução em 50% e a redução em 70%. Né? Então, o que significa isso? O funcionário que fizer o acordo com a empresa para redução, por exemplo, de 50% da jornada de trabalho e do salário, ele vai trabalhar apenas 50% do tempo e o empregador vai pagar apenas 50% do tempo. Né? Os outros 50%, eu vou explicar no outro slide aqui para frente, que quem vai pagar é o governo mediante o benefício emergencial, e aí tem as regras próprias lá que seguem as regras do seguro-desemprego, muito embora não seja um seguro-desemprego. Okay? Então, a ideia aqui é essa. Ressalvas que eu vou dizer aqui é o seguinte, que a lei, essa lei 14.020, ela trouxe ainda o mesmo período de aplicação máximo de 90 dias para redução da jornada de trabalho do salário. Então, só pode aplicar por máximo 90 dias. Né? E a ressalva que eu faço é que o governo disse que vai publicar um decreto prorrogando, alongando, né, estendendo esse prazo, que na lei 14.020 foi autorizado que o governo fizesse isso pelo período de estado de calamidade pública. Tá? Outra ressalva que eu faço aqui é em relação a essa aplicação desses percentuais, 25, 50 e 70. A empresa, mediante uma convenção coletiva, né, e um acordo coletivo, ela pode aplicar, sim, percentuais diferentes desse. Não tem problema, pode ser aplicado. Porém, o governo ele vai pagar de benefício emergencial apenas nessas proporções de 25, 50 e 70. Tá? Então, na lei aborda essa critério, né, de quanto, dependendo, de 50 a 70 o governo paga só 50, acima de 70 o governo paga 70, tá? De 25 a 50 o governo paga 25, então lá tem abordando essas questões, não vou entrar nesse detalhamento aqui, convenção coletiva ou acordo coletivo, né? Quem tiver interesse está lá no artigo 11 essa regra, tá? Mas no geral aí para acordos individuais 25, 50 e 70%. Outra questão abordada na lei 14.020 é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então também veio na lei, assim como na medida provisória, permitindo a suspensão durante o estado de calamidade pública do contrato de trabalho por até 60 dias, podendo ser dividido em até 2 períodos de 30 dias. O empregado ele continua fazendo jus de todos os seus direitos, né, todos os seus benefícios que são concedidos pelo trabalhador no período de suspensão, e é autorizado ao empregado contribuir com o INSS como contribuinte facultativo, porque durante esse período, como o contrato está suspenso, a empresa não está fazendo a contribuição do INSS patronal e o empregado também não está tendo retenção da parte do empregado. Então, ele não está contribuindo com o INSS nesse período, então não está contando aí como tempo de aposentadoria, por exemplo. Tá? Então, permitiu que ele faça essa contribuição individual, se quiser, é opcional. A ressalva aqui também que eu faço é que o governo também já prometeu que vai divulgar uma medida provisória que vai também alongar um pouco, estender um pouco esse prazo aí de 60 dias. Ainda não, estou gravando esse vídeo aqui no início, né, da manhã aqui do dia 9 de julho, até então eu não vi não teve essa publicação da medida, do decreto prorrogando, estendendo esses prazos aí de 60 dias para suspensão e 90 dias da redução. A expectativa é que haja um alongamento desse prazo. Okay? E ainda que na suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado, lembrando, né, o contrato está suspenso, então ele não pode exercer nenhum trabalho para o empregador, nem de forma remota. Isso é contrário aqui à regra, é considerado até uma fraude, né? Se você colocar o seu empregado de contrato suspenso e ele continuar trabalhando, você continuar demandando ele algum trabalho, isso não é permitido, ok? Então, realmente suspender o contrato
de trabalho, você também vai suspender aí também o salário de forma a economizar para a empresa, se não estiver precisando desse funcionário, se foi afetado pela pandemia, né? A ideia é essa, a proteção da empresa e dos empregos, tá bom? Então vamos usar isso com sabedoria. E um detalhe aqui, que a empresa que faturou mais de 4.800.000 em 2019, ela tem que pagar uma ajuda compensatória para o empregado de 30%. Tá? E o benefício emergencial vai ser pago pelo governo na base de 70%. Tá bom? Então vai ser pago aí em 70%. Atenção aqui na Lei 14.020, tá? É o que eu já até comentei aqui anteriormente. A lei ela permitiu ao governo a ampliação desse prazo de 60 dias de suspensão e 90 dias de redução, porém isso tem que acontecer por meio de um decreto, porque a lei não faz isso, a lei não faz essa extensão, essa prorrogação, ela dá autonomia para o governo que faça isso, e isso pode ocorrer por meio do decreto que está sendo esperado, mas ainda não ocorreu. O governo, inclusive, já até mencionou, já citou para a imprensa que isso vai acontecer, que já está pronto o decreto e tal, mas até agora, dia 9 de julho, isso no início da manhã, dia 9 de julho, isso não aconteceu ainda, tá? Isso está sendo aguardado. Quando termina a suspensão ou redução da jornada? Então, tem 3 critérios, né, que vão definir quando termina. Então, se o empregado ele ficou de suspensão do contrato ou de redução, essa suspensão ou essa redução vai ocorrer, né, em 2 dias, quando ocorrer primeiro. Então, o fim do estado de calamidade pública, o fim do prazo do acordo com o funcionário, né, então é o fim do acordo de 60 dias acabou, então, acabou, né? Acabou esse período. Ou a data de comunicação do empregador ao empregado sobre o fim dessa medida, né, se antes desse período pactuado. Ou seja, mesmo a empresa tendo feito um contrato de suspensão, um acordo de suspensão com o empregado, se a empresa quiser chamar ele antes, né, suspendendo, acabando esse contrato, esse acordo, e chamar ele para trabalhar antes disso, ela pode. Né, a exemplo do que aconteceu em várias prefeituras, flexibilizaram o funcionamento do comércio, das empresas, então as empresas precisavam dos funcionários, então quem estava com o contrato suspenso foi cancelado e antecipou esse início do trabalho do empregado. Okay? Então isso acabou acontecendo e faz sentido. Como a empresa pode formalizar isso com o funcionário? Né? Então nesse ponto teve alteração em relação à medida provisória, então a Lei 14.020 trouxe sim mudança, e são mudanças importantes aqui para a empresa conhecer para não fazer coisa errada. Tá? Então, esse acordo com o empregado ela pode ser feito aqui por acordo individual ou negociação coletiva, né, nos termos aqui do artigo 12, para essas situações, e também pode ser feito por convenção coletiva ou acordo coletivo, que eu vou explicar aqui no próximo slide. Então, por acordo individual ou negociação coletiva, tem que respeitar esses termos que eu coloquei aqui, eu simplifiquei, tá? Então já estou trazendo de forma resumida, mastigada aqui para você. Então, funcionário com salário igual ou menor que 2 salários mínimos, 2.090, para empresas com receita bruta superior a 4.800.000 em 2019. Então, para a empresa que faturou mais de 4.800.000 em 2019, ela pode fazer por acordo individual ou negociação coletiva para os funcionários que têm o salário igual ou menor do que 2 salários mínimos. Essa é a alteração, né? Porque a lei, ela trazia, a medida provisória trazia que era até 3 salários mínimos e não tinha esse parâmetro aí de receita bruta. Agora aqui trouxe esse parâmetro, mas essa quebra. Tá? Então, B, funcionários com salário igual ou menor que 3 salários mínimos, 3.135, para empresas com receita bruta igual ou inferior a 4.800.000. Então, quem é microempresa, empresa de pequeno porte, faturou em 2019 até 4.800.000, tem essa margem maior aí para negociar de forma individual com o empregado, ou uma negociação com os empregados, sem envolver o sindicato,
Então pode negociar direto com o empregado até três salários mínimos. Então essa é a diferença aí que veio na lei. Funcionários com curso superior e salário igual ou superior a 12.202,12 também pode ser negociado por acordo individual ou negociação coletiva, ou para qualquer funcionário, independente do salário, quando for redução de apenas 25%. Então aí não tem esses critérios de valor de salário e de faturamento, é redução de 25%, pode ser negociado de forma individual ou negociação coletiva com todos os funcionários. Ou quando, então letra E, ou quando o acordo não resultar em diminuição do valor total recebido pelo empregado, considerando a soma do bem, do benefício emergencial, da ajuda compensatória e do salário. Quando a soma dos três não trouxer para o empregado uma redução no valor total aí que ele recebe, então pode ser também feito negociação, acordo individual ou negociação coletiva. Aí você me pergunta, quando que se aplica isso? Então imagina a situação, um funcionário, uma empresa que fatura mais de 4.800.000, o funcionário ele tem um salário de R$10.000, não tem curso superior, tá bom? E a empresa vai fazer uma redução de 50%, por exemplo. Tá? Então, fez a redução de 50%. O governo vai pagar os outros 50%, mas vai pagar a base de 70% do seguro-desemprego. 30% a empresa tem que pagar de ajuda compensatória. 30% da empresa tem que pagar de ajuda compensatória. E esse 70% que o governo vai pagar, leva em consideração o cálculo do seguro-desemprego. Tá? Eu já fiz um vídeo completo sobre isso, como se faz o cálculo, qual que é a redução. O funcionário ele não vai receber essa parte do benefício emergencial completo, tem uma redução sim com base no seguro-desemprego. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né, se você quiser conferir como que vai ser esse cálculo, qual que é o valor. E então, nesse item C, se somar os 70% que o governo vai pagar, considerando o critério lá do seguro-desemprego, mais o benefício emergencial, a empresa e mais o salário da parte dos 50% que o funcionário vai trabalhar, vai faltar um complemento. Vai ainda faltar um complemento de valor. Então, a empresa pode negociar com esse funcionário de forma individual se esse complemento, essa diferença que faltar, ela também pagar. Ela complementar como uma ajuda compensatória, né, de forma de indenização e na ajuda compensatória. Então, o valor da ajuda compensatória seria maior. A aplicação disso é nessa circunstância, né? Como o empregado pode, ainda assim, como a empresa pode formalizar isso, então as situações anteriores pode ser feito por acordo individual ou negociação coletiva. Fora aquelas situações, a negociação ela tem que ser por acordo coletivo, né? É o convenção coletiva, então aqui envolve o sindicato, tá bom? Uma situação que, para quem quiser aí pegar modelo de acordo individual, tanto para suspensão quanto para redução, eu já liberei, tá aí gratuitamente, eu liberei no meu site para você baixar o acordo, o modelo desse acordo individual de suspensão ou de redução. Tá? O link está aqui na tela, mas eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá? É só clicar e ir lá para o meu site, você vai encontrar um outro link que vai te permitir fazer essa baixa do acordo, desses modelos de acordo. Os dois estão no mesmo arquivo, aí você tem que separar diante do que você precisar. Lembrando que isso é só um modelo, é uma sugestão que eu estou usando aqui nos meus clientes. Você tem que ajustar, adaptar da forma que personalizar cada acordo, né? E verificar se você está de acordo com tudo que eu coloquei lá. Você pode fazer a alteração que for necessária. A responsabilidade desse contrato, desse acordo com os empregados é sua, da sua empresa, ok? Então aí é só uma ajuda, só um modelo para ajudar você nesse momento. Você pode personalizar ele à sua necessidade e ao que você entender que fica mais coerente aí na sua realidade, tá bom? Atenção aqui para o artigo 12 da Lei 14.020, né? Que coloca
Porque o que acontece? Esse acordo individual ele deve ser feito de forma assinada, né? Tem que ser assinado com o empregado, esse acordo individual. E aí a assinatura que a gente conhece é a assinatura presencial, formal. Ok? Então, imprimir lá o documento e colher a assinatura da empresa e do empregado. Porém, aqui no parágrafo 3º do artigo 12, ele flexibilizou essa questão, dizendo que pode ser realizado por qualquer meio físico ou eletrônico eficaz. Então, aí a questão do meio eletrônico eficaz é que não está definido, está deixando aberto, mas um exemplo de meio eletrônico eficaz, uma assinatura digital, né, com o certificado digital da pessoa física do funcionário. Não é muito comum o funcionário ter um certificado digital, mas se tiver, seria uma opção. Né? Ou se tiver outros meios eletrônicos aí de assinatura eletrônica, ou que a sua área jurídica entenda que seja válido, né? Você fala assim, por e-mail é válido, né? Tem que discutir, essa validade ela é discutível, né? Existe uma confirmação do funcionário que está de acordo, tal, mas não está ali assinado. Então, eu não vou entrar nesse mérito. Eu sugiro que pegue, sim, a assinatura que seja assinado pelo funcionário ou tenha assinatura digital, tá bom? Mas tá aberto para os meios eletrônicos eficazes que estejam disponíveis. Próximo tópico aqui, o governo vai pagar algum complemento para o empregado? Então vai, né? A ideia é essa, é o benefício emergencial. Então foi criado aqui o benefício emergencial. Então o governo, ele, por meio de um fundo específico, ele vai pagar o benefício emergencial para os empregados que tiveram contrato suspenso ou reduzido. Esse valor que vai ser pago, ele leva em consideração o cálculo do seguro-desemprego. Não é o seguro-desemprego, é um fundo específico, não prejudica aí o recebimento do seguro-desemprego se um funcionário for demitido posteriormente, tá? Vai valer as regras do seguro-desemprego se ele for demitido, mas o governo vai fazer um pagamento para os empregados que teve um contrato suspenso ou reduzido e leva em consideração a base de cálculo do seguro-desemprego. Então pode haver uma redução, dependendo do valor que o funcionário recebe, pode haver uma redução do valor que ele recebe? Sim. Pode haver uma redução, sim. Se você quiser calcular e fazer simulações em relação a isso, vou deixar o link do vídeo que eu explico sobre isso aqui aqui na descrição do vídeo. Vou deixar esse link, eu já gravei um vídeo específico sobre esse cálculo, na verdade 2 vídeos. Vou deixar o vídeo mais curto aqui, mais resumido, para facilitar para você. Você pode ir lá e calcular, simular isso também, ok? Funcionários que estejam em gozo de benefício da aposentadoria pode ser suspenso ou reduzido. Então, essa é uma situação que não estava sendo permitido anteriormente. Então, não podia, no início da publicação da medida provisória, ficou essa dúvida e depois veio a portaria esclarecendo que não podia ter o contrato suspenso ou reduzido, porque o governo não vai pagar o benefício emergencial. E agora, com a Lei 14.020, essa questão veio esclarecida, veio flexibilizada. Em que sentido? A empresa pode sim fazer a suspensão e a redução do contrato de quem está aposentado, né? Está trabalhando na empresa, mas recebe aposentadoria do governo, de outros empregos, né? do tempo de contribuição, então já está recebendo isso. Então vai poder fazer sim, porém tem que observar essas questões aqui embaixo, né? Qual que é a ideia? A ideia é que sim, pode fazer, mas quem vai pagar o valor do benefício emergencial que o funcionário teria direito é a empresa. Então não é o governo não vai pagar benefício emergencial para o aposentado. Quem tem que pagar é a empresa, que tem que pagar como ajuda compensatória dentro do valor das mesmas regras do benefício emergencial. Ok? Então vai falar, mas então não adianta nada. Não adianta sim, por quê? Como a regra do benefício emergencial ela leva em consideração a regra do seguro-desemprego, tem uma redução no valor total do salário. Então significa que respeitadas as condições, né, de tudo que eu já falei anteriormente. Então tem que respeitar aquelas regras de formalização. Então, respeitadas as regras de formalização, pode sim o funcionário que já é aposentado
ter a suspensão e redução, mas o valor do benefício emergencial e todas as regras da Lei 14.020 tem que ser respeitados, e o benefício emergencial que vai pagar é a empresa em forma de ajuda compensatória. Ok? Então vamos lá. O artigo 12, um parágrafo 2º. Então, sobre isso. Então, agora pode ter o contrato suspenso reduzido, os aposentados, mas quem paga o valor equivalente ao benefício emergencial é a empresa como ajuda compensatória. Se a empresa faturou mais de 4.800.000 em 2019, tem que pagar 30% de ajuda compensatória referente ao valor do salário do funcionário, e o valor de 70% será nos termos do benefício emergencial, mas pago pela empresa como ajuda compensatória, também levando em consideração todas as regras que eu já falei anteriormente. Tá? Então essa aqui é a diferença. Funcionária grávida pode ter o contrato suspenso reduzido? Então estava havendo também essa discussão, essa polêmica em torno disso. Já era entendido que poderia, mas agora foi formalizado aqui no artigo 22, né, da lei, que sim, pode ter o contrato suspenso reduzido, mas quando a grávida iniciar o período de gozo do salário maternidade, essa suspensão ou redução tem que ser paralisada, ela vai entrar em gozo do salário maternidade, ok? E quando acabar esse gozo do salário maternidade, né, ela está com o contrato suspenso reduzido, então pode ter o contrato suspenso reduzido, e entrou no gozo do salário maternidade, então tem que suspender esse contrato, né, de redução e suspensão, retorna com ela e coloca ela em salário maternidade, então ela vai passar a receber pelas regras do salário maternidade, tá? E não mais por conta da suspensão e da redução. Então, seguindo os procedimentos normais, né, do salário maternidade. Empregado doméstico pode ter o contrato reduzido ou suspenso? Sim, pode, já podia, não existia inicialmente, existiu essa dúvida, mas eu já fiz até um vídeo completo sobre esse assunto, né, de empregado doméstico, então pode sim ter o contrato suspenso ou reduzido. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, tá, do vídeo. Mas na lei veio até citando o empregado doméstico, então não resta dúvida em relação a isso, até os procedimentos do benefício emergencial já contemplam essa diferenciação de empregado de empresa e de empregado doméstico. Empregado tem algum tipo de estabilidade no emprego? Então vamos lá. Sim, mas não é bem uma estabilidade. A lei veio chamando, assim como medida provisória, de garantia provisória do emprego, tá? No qual o empregado, a empresa pode demitir? Pode, a empresa pode demitir, mas se demitir o empregado durante o período da garantia provisória do emprego, o empregado tem direito a uma indenização. Tá? Essa garantia provisória ela vai do período que dura o contrato de suspensão e redução, mais o período equivalente após o retorno do empregado ao trabalho. Tá? Então, nesse vídeo, se você quiser saber mais sobre isso, continua valendo a regra da medida provisória. Eu já gravei um vídeo completo sobre isso, vou deixar o link na descrição para você assistir. Qual é a diferença aqui que veio trazendo a lei em relação à medida provisória? Que a empregada que estiver sob gozo de salário maternidade, quando ela entra no período de gozo do salário maternidade, esse período de garantia provisória ele está paralisado. Tá? Ele está paralisado, e quando ela retornar ao trabalho, ao fim do gozo do salário maternidade, ele começa a contar. Então ela não perde esse período de garantia provisória, não. Passa a contar depois. Essa é o que veio esclarecendo a Lei 14.020. E não tinha essa claridade na medida provisória. Então, atenção aqui, né, no artigo 16, que o tempo máximo, já disse isso, vou repetir aqui, a lei ela permanece com um período máximo de 90 dias de aplicação da suspensão e da redução, sendo no máximo 60 dias de suspensão e no máximo 90 dias de redução, podendo conjugar os dois, sendo que o período máximo é de 90 dias. Tá? Aqui ficou claro, então no artigo 16 ficou claro que esse período máximo, respeitado esse período máximo é de 90 dias, então não resta mais dúvida, e ficou claro aqui também que o governo ele pode prolongar, pode estender esse prazo para um prazo maior dentro do período de calamidade pública, se for de desejo do governo, mas
tem que ser por ato do Poder Executivo, ou seja, se o governo soltar uma medida, soltar um decreto prorrogando isso, vai estar valendo, e foi uma declaração do governo que vai soltar esse decreto, mas até agora, no dia 9/7, isso não aconteceu, tá bom? Então vamos aguardar, assim que aconteceu, eu publico um outro vídeo. Mais uma questão aqui, o trabalhador intermitente tem direito ao benefício emergencial? Então, o trabalhador intermitente, sim, ele tem direito ao benefício emergencial nas mesmas regras que já estavam contempladas na medida provisória 936. Ou seja, ele tem direito a 3 parcelas de R$600 a cada 30 dias. A primeira, 30 dias da publicação da lei, que foi 1 de abril. Então, os intermitentes receberam a primeira parcela, começaram a receber no dia 4 de maio, e aí a cada 30 dias sucessivamente. Tá? Essa regra aqui na Lei 14.020 ela não mudou, permanece a mesma, então o trabalhador intermitente tem direito a 3 parcelas de R$600 a cada 30 dias, contados inicialmente de 1 de abril. A primeira parcela começou a receber no dia 4 de maio, e então, a cada 30 dias já teve parcela de maio, de junho e agora a de julho, que começou a acontecer agora, está começando a acontecer no início agora do mês de julho. Eu sei que teve gente que teve problemas, teve atraso no recebimento, mas a maioria, pelo que eu acompanhei, recebeu corretamente desde que seguiu as regras. Né? Se você não recebeu, eu já gravei 2 vídeos sobre isso. Na verdade, eu gravei vários vídeos sobre o trabalhador intermitente, essa regra. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, alguns vídeos do trabalhador intermitente, inclusive aqueles que não receberam ou receberam, né, valor a menor. Também eu já gravei um vídeo específico em relação a esse assunto. Menor não, que não receberam. Né? Também vou deixar o link aqui na descrição. O trabalhador intermitente ele está com a expectativa de que o governo, nesse decreto, então nesse decreto que vai prolongar esse prazo do benefício emergencial, qual é a expectativa? Que talvez haja um prolongamento também desse recebimento do auxílio do benefício emergencial pelo trabalhador intermitente. Mas não sei se isso vai vir. O governo não citou isso claramente, ele citou que vai prorrogar o prazo para as empresas aplicarem isso nos funcionários, mas não ouvi falar nada do trabalhador intermitente. Seria justo que viesse também um prolongamento desse recebimento na mesma proporção que alongar aí o período que a empresa pode aplicar a suspensão e redução para os empregados. Tá? Seria justo vir isso. Vamos esperar. Se saindo esse decreto, eu faço um novo vídeo para abordar o conteúdo do decreto. Ok? Então, esses eram os pontos que eu queria trazer aqui sobre a Lei 14.020, para não ficar tão longo, né? O vídeo já ficou longo. Tá? A lei tem outras questões? Tem. A lei tem outras questões também que até excedem o que tinha na medida provisória, até por outros pontos, lá nem tão somente a questão da suspensão e da redução, aí tem uns complementos lá, mas esses são os pontos principais que eu queria trazer aqui para esse vídeo. Tá no canal, aqui já tem vários vídeos que eu falo da suspensão da medida provisória 936. No geral, aí ficou a mesma coisa. Eu trouxe aqui os pontos principais das mudanças, né, para você conhecer. No meu site eu coloquei numa página todos os vídeos que eu gerei da medida provisória 936 e vou continuar colocando aqui esses vídeos da lei 14.020, ok? Condensando tudo num lugar só, e tem uma playlist aqui no YouTube também sobre esse assunto, tá? Que eu vou colocar esses vídeos também da Lei 14.020 na mesma playlist. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se no canal. O YouTube só vai te notificar de novos vídeos que eu publicar se você estiver inscrito no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Então, se você ainda não é inscrito e não ativou as notificações, faça isso, tá? Se você tem alguma dúvida, pode postar sua dúvida aqui nos comentários do vídeo.
sempre que possível eu entro para responder os comentários. Não consigo responder todos os comentários, todas as perguntas, são muitas perguntas, então eu estou priorizando as pessoas que são inscritas no meu canal. Tá? Então eu estou priorizando quem é inscrito no canal. Né? Se você ainda não é inscrito, não inscreva-se no canal, posta a sua pergunta, que eu estou priorizando quem é inscrito, tá bom? Já que eu não consigo responder a todos, eu tenho que definir algum critério de priorização e eu estou definindo esse critério. Ok? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Um grande abraço do seu contador Leonardo Hoffman e nos encontramos nos próximos vídeos. Tchau!